Voltando aqui com mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre públicos. O que são públicos nas redes sociais e quais tipos de públicos nós conseguimos configurar dentro delas. Bom, basicamente público é um grupo, né? É uma segmentação de pessoas que a gente consegue configurar para que a gente possa anunciar. É possível determinar o tamanho, a amplitude do público baseado em alguns critérios. O primeiro deles é bem simples de entender, que é a localização. Eu consigo segmentar para que os meus anúncios apareçam somente para pessoas que moram em uma determinada cidade. Por exemplo, São Paulo. Só que pode ter gente que fala assim, poxa, não faz sentido eu segmentar por cidade. Eu queria uma coisa mais apurada. É possível, por exemplo, segmentar por bairro, por CEP. Agora, vou dar um exemplo mais prático. Eu sou uma pizzaria e não faz sentido eu anunciar para um bairro inteiro, porque o meu bairro é muito, muito grande e eu não atendo o meu bairro inteiro. É possível segmentar, por exemplo, por raio de alcance. Então eu coloco um pino em cima do meu estabelecimento no mapa e falo para o Facebook, anuncie somente para pessoas que estão em torno do meu estabelecimento num raio de 1 km, 5 quilômetros, enfim. Então esse é o critério de localização. Próximo critério são os dados demográficos, né? Aqui a gente determina, por exemplo, homens de 25 a 35 anos, formados em Direito, que fazem pós-graduação em Segurança Pública, tá? E que moram na cidade de São Paulo. Então a gente combinou 2 critérios para criar um público. Próximo, interesses. Então eu consigo segmentar pessoas pelo interesse dela, pelo comportamento dela. Então eu quero pessoas que tenham um comportamento, por exemplo, de viajar para o exterior frequentemente. Pessoas que fizeram compras na internet na última semana. São compradores envolvidos, se eu não me engano. O nome da segmentação. Por interesses. Eu consigo segmentar pessoas que têm interesse em imóveis, pessoas que têm interesse em carros, pessoas que têm interesse em, sei lá, determinado assunto, pessoas que estão com interesse em maquiagem, tá? Então esse é o critério de interesses, comportamento. Conexões. Aqui é sobre qual o relacionamento, qual o engajamento que ele tem com as redes sociais. É possível você fazer um anúncio, por exemplo, para pessoas que se engajaram, que comentaram, curtiram, seguiram uma página no Facebook, no Instagram, que compartilharam uma postagem, que mandaram um direct, que mandaram uma mensagem no Facebook. Então, são as pessoas que se engajam com as suas redes sociais, que se relacionam com as suas redes sociais. Então, esse é o critério de conexão que eu chamo. Dentro desse critério também é possível você determinar um período. Por exemplo, eu só quero anunciar para pessoas que se envolveram com as minhas redes sociais nos últimos 60 dias, tá? Ou 365 dias. Tá? Então vai depender do negócio. Eu vou dar um exemplo prático. Uma vez eu fiz tráfego para uma dentista e ela fazia muito conteúdo dentro das redes sociais dela e tinha bastante engajamento a respeito de tratamento dentário. Só que ela mudou meio que o nicho dela e agora ela faz harmonização facial. Então, assim, de 6 meses para cá, ela só faz harmonização facial e só fala sobre harmonização facial nas redes sociais dela. Então, quando ela quer fazer anúncios sobre harmonização facial, não faz muito sentido ela anunciar para as pessoas com mais de 6 meses atrás. Então, quando ela anuncia dos últimos 3 meses, enfim. E eu consigo também fazer exclusões. Eu quero anunciar para as pessoas que se relacionaram comigo nos últimos 6 meses, porém eu não quero que anuncie para as pessoas que se engajaram na última semana.
enfim, tá bom? Outro tipo de segmentação é a lista de contatos. Imagine que você tem um estabelecimento, né, um negócio, e que você tem uma lista de todos os seus clientes ou de todos os seus prospects, né, os seus leads que fizeram um orçamento ou que, enfim, que compraram. Então você consegue pegar essa lista de contatos, telefone, e-mail e carregar, fazer um upload no Facebook e falar, eu quero anunciar para essas pessoas. Outro tipo de critério, visitantes do site. Pessoas que entraram no seu site ou pessoas que entraram em determinada categoria no seu site ou determinada página específica. Por exemplo, eu quero fazer um anúncio sobre direito trabalhista, sobre, não sei, eu não conheço de direito, mas faz mais sentido eu impactar aquelas pessoas que entraram dentro de áreas de atuação direito trabalhista. Ou isso acontece muito em e-commerce. Eu quero fazer anúncios sobre maternidade, só que meu site vende de tudo. Só que eu tenho uma categoria maternidade. Quero fazer um anúncio de maternidade. Eu pego só pessoas que entraram no site dentro da categoria maternidade. Sabe aqueles anúncios que perseguem a gente? É aqui, por exemplo. Você foi lá e pesquisou uma geladeira dentro do site da americanas.com, Casas Bahia. Você saiu de lá, agora você começa a ver geladeira em todo quanto é lugar, né? Facebook, Instagram, mas putz, eu visitei o site. Então assim, você visitou o site, uma determinada categoria, um determinado produto. E ele já tem um anúncio preparado para todo mundo que entrou no site. Legal? Esse é poderosíssimo, semelhantes. Eu consigo pegar qualquer um desses critérios acima e falar, eu quero pessoas parecidas com essas. Exemplo, visitantes do site. Eu quero que você anuncie para pessoas que visitaram o meu site e também pessoas parecidas que têm o mesmo comportamento que elas. Ou pessoas parecidas com os meus compradores que eu tenho na minha lista de contatos. Ok? Aqui, né, a minha proposta é abordar somente estes 3 primeiros critérios: localização, dados demográficos e interesses. E aqui a gente já consegue extrair um bom resultado, tá? Os outros, eles são um nível mais avançado. E mais avançado não só de configuração, mas de conceituação da coisa e de investimento. Porque cada público, quando a gente cria, a gente tem que ter um determinado orçamento. Então, assim, o Facebook, ele determina que a gente, por público, a gente gaste R$6 por dia. Então, se a gente começar a incrementar muito, a gente começa a ter que ter um orçamento maior. E a ideia não é essa, é a gente começar com pouco, ter resultado e começa a reinvestir, aí sim a gente começa a turbinar com esse tipo, escalar com esses outros tipos de público, tá bom? E é isso. A próxima aula, eu não me recordo, se eu não me engano, é sobre estrutura de campanha, né? Conjunto de anúncio, e a gente se vê lá.